Sejam bem-vindos ao primeiro programa Síndico em Ação. Um programa pensado em trazer informação para você, síndico, como discussões, com debates de informações usuais ao dia a dia da sindicância profissional. A gente começa o nosso primeiro programa com o grande prazer de receber aqui Ricardo Carpati, que dispensa a apresentação. Obrigado pela presença, é um prazer te ter aqui. Eu que agradeço e o prazer é meu. Primeiro programa de muitos que vai agregar muito para o universo condominial como um todo e principalmente para o síndico, né? De síndico para síndico. O pensamento desse programa é exatamente esse, né? De síndico para síndico. O que a gente sente no dia a dia e como se desenvolve isso na prática. E a gente tem aí lutado bastante, né, Ricardo, você mais qualquer pessoa, para transformar esse mercado de sindicância profissional, esse mercado condomínio, uma coisa muito séria. Eu acho que esse é um compromisso, eu falo muito isso para várias pessoas que me procuram, esse é um compromisso que cada um dos síndicos profissionais tem que ter no seu dia a dia. Eu falo muito sobre isso. Não adianta apenas o Ricardo, o Gábor RH, algumas pessoas que estão hoje na mídia falarem sobre a importância da profissionalização e sobre o profissionalismo em geral. Quem tem que falar e agir dessa forma, quem faz o mercado são os síndicos. Não adianta essa formação, esse marketing que existe, essa conscientização e quando chegar no trabalho do síndico, ele colocar um preço mais barato para entrar no condomínio, ele fazer uma gestão empurrando com a barriga. Então eu jogo muito, você sabe disso, nos meus eventos, em sala de aula, eu jogo muito a responsabilidade para o síndico. Sim. Quem vai fazer esse mercado, quem está fazendo esse mercado é o síndico e no caso que a gente está falando, que é essa bandeira que eu já levanto há muito tempo e você também levanta, alguns parceiros nossos, a questão do síndico profissional que só tem benefícios quando feito de maneira eficaz para todos os envolvidos. É um investimento, né? Não é um custo, é um investimento. É isso aí. Falando um pouco de mercado, são 42 mil condomínios na Grande São Paulo. A gente tem alguma noção de quantidade de síndico profissional hoje existente no mercado para atender esse... A gente não tem hoje números precisos, não existe um número muito fiel, a gente tem estimativas. A estimativa hoje é que em torno de 10 a 12% dos condomínios de São Paulo já são administrados por síndicos profissionais. Então a gente pode estar falando em torno de 5 mil condomínios, 6 mil condomínios. Isso sendo bem cauteloso, sem medo de errar. Algumas outras pesquisas falam até em 20%, 25%. Eu acho um pouco exagerado. Eu acredito que 10, 12 é um número considerável. Se a gente pensar há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, a gente não falava nem em 0,5%, nem em 0,1%. Então é um crescimento muito grande e vai crescendo mês a mês. A gente que está trabalhando nesse universo condominial o dia a dia, a gente percebe os condomínios, o número de condomínios que vem crescendo a participação de síndico profissional, não só em São Paulo, como em todo o Brasil, inclusive em cidades pequenas do interior e do litoral brasileiro. Isso é verdade. A gente percebe aí que o Brasil está desenvolvendo como síndico profissional, né? Eu tenho muito contato externo de São Paulo e eu vejo que cada vez mais eles procuram esse perfil de síndico profissional. Em algumas regiões até do Nordeste, eu vejo que o síndico profissional, até por conta do tamanho, ele está mais desenvolvido talvez que em São Paulo. Isso eu percebi bastante e acho que a nossa evolução aqui em São Paulo também se dá por conta do tamanho, né, Ricardo? A gente tem aqui de São Paulo, a cidade, muita coisa, né? Eu acho que de repente não tem uma quantidade de síndico para suprir essa necessidade toda que os condomínios têm. São Paulo é a capital econômica do Brasil, né? A gente fala em quantidade de condomínios, a gente deve estar falando em torno de 25% a 30% dos condomínios do Brasil em São Paulo, é um número muito considerável. Coisa. E a gente está falando do capital, do dinheiro também, circulando aqui no nosso estado, talvez em torno de 50% do Brasil ou mais, não tem esse aqui é um número chutado aqui nesse momento. Mas por conta disso, a gente tem uma possibilidade de crescimento maior. Porque a gente falou em investimento, o síndico é um investimento, mas muitas vezes ele é visto como um custo, né? Sim. Então, lugares que tem menos capital, menos dinheiro, o síndico às vezes eu não vou gastar R$1.000, R$2.000 em contratar um síndico profissional. Você falou em demanda. É difícil definir o que é síndico profissional. Não existe uma regulamentação, então você é um síndico profissional? Por que você é um síndico profissional? Então tem muita gente se dizendo síndico profissional. E aí esses eu falo que tem muito Uber, né?
entre aspas, então eu sou Uber, eu sou síndico profissional. Esses não são síndico profissionais. Se a gente pegar por essa quantidade, realmente tem muito. Mas síndico profissional que se capacitou, que tem entendimento, que estuda, que faz uma boa gestão, eu diria que você está correto. A gente não tem ainda um volume considerável para atender esse volume de condomínios nem em São Paulo, nem em outras regiões. Aí vai uma dica para você. A gente tem uma quantidade grande de eventos de condomínio. É muito importante que o síndico participe desses eventos. Não só evento de condomínio, mas existem feiras de segurança, feiras de tudo ligado ao condomínio. É importante que você se capacite não só com cursos, mas também conheça o mercado que você está atuando. É assim que eu costumo trabalhar, é assim que eu tenho grandes parceiros do meu lado e você também pode fazer isso. É uma dica que eu dou para você para se capacitar mais ainda como parceiros próximos de você que te atendam e te dêem um trabalho de qualidade. Vai ser bom para o networking, né? Você vai criando um networking muito rico. Você sabe uma coisa que nem está na pauta aqui, mas assim, uma coisa que eu ia comentar. Eu percebi, como eu também já estou nesse mercado de condomínio há algum tempo, eu percebi que o mercado de condomínio ele evoluiu da seguinte forma. Algumas empresas que não atendiam condomínio, atendiam somente empresas, passaram a atender condomínio por conta de dificuldades, essas coisas todas, porque perderam o cliente e tal. Sim. E depois se especializaram também no mercado de condomínio. Isso aconteceu com segurança, isso aconteceu com desentupimento, limpeza, essas coisas todas. Eu acho que chegou a vez do síndico, então é um processo parecido, né? Acho que o mercado inteiro está se profissionalizando, né? Eu sou um cara muito crítico, eu critico praticamente tudo e todos. Eu acredito que nós todos, o segmento condominial, ele vinha atuando de maneira muito amadora. E ele ainda atua em grande parte de maneira amadora. E aí eu digo síndico, eu digo formadores de síndico, eu digo administradores, eu digo advogados. Óbvio que eu não estou generalizando, estou dizendo que ainda existe. E aí você falou de participar de eventos. É importante também, óbvio, participar, mas ter o discernimento. Porque hoje, como qualquer um se diz síndico profissional, qualquer um se diz palestrante de condomínio, formador de síndicos, advogado condominial. Então, por conta do mercado... Da oportunidade, né? Todo mundo olhando para esse mercado, todo mundo é de condomínio. Então, eu sou síndico profissional, eu sou formador de síndico, eu sou palestrante, eu sou administrador. Então, também ter o discernimento, porque às vezes essas pessoas te direcionam para o lugar errado e te induzem a fazer algo errado no seu condomínio. Mas você sabe, Ricardo, isso que você está falando é uma coisa importante, porque toda vez que eu levei alguma empresa capacitada para trabalhar em condomínio, principalmente aquela reunião de conselho que se apresentam muitos prestadores de serviços e tal, eu ganho muito mais força como síndico toda vez que eu levo alguém capacitado, alguém que sabe o que está fazendo, que oferece uma coisa diferente do tudo que está acontecendo no mercado. Você é responsável pelas suas indicações, né? Exato. A partir do momento que você traz uma empresa para dentro do condomínio, você está sendo responsável por essa empresa também. Uma coisa, a gente está falando sobre essa situação de indicação, ganhar, vamos chamar, confiança, né, dos moradores, ganhar confiança do conselho. Reeleição. Isso costuma ser um problema para síndico profissional. Eu tenho da minha carteira, 90% da minha carteira é reeleita. Isso aí já em pelo menos 3 mandatos, a gente tem uma carteira muito fiel a nós. A gente tenta entregar um trabalho diferente, a gente tenta oferecer dessa forma que eu estou fazendo, trazendo pessoas muito capazes de executar um serviço rápido, de qualidade, sem deixar serviço no meio, enfim. Eu acho que, de repente, a formação do síndico profissional, junto com trazer parceiros que são capacitados para entregar algum tipo de serviço, algum tipo de obra, serviço, sem que dê dor de cabeça para os funcionários, para os moradores, para os funcionários e para o conselho, pode ser um caminho? O que você enxerga dessa questão da reeleição? Ale, a reeleição são 2 motivos que os síndicos não são reeleitos, tá? Principalmente o profissional. Primeiro que a exigência do profissional é muito maior. Sim. Eu tenho um voluntário, ele tem isenção, ele está ali para fazer o que dá para ser feito. Olha, síndico profissional é síndico profissional, não é funcionário. Isso que o Ricardo vai falar agora é importante, porque assim, a gente tem uma dificuldade, isso é uma dificuldade também, Ricardo. Às vezes você contrata o síndico e acha que ele ia ser um funcionário. E aí o síndico tem que colocar limite. A partir do momento que você é contratado, o cara te liga 3 horas da manhã, por exemplo. Pois é. Você fala, qual que aconteceu? Pegou fogo no condomínio? Não, desculpa, amanhã você me liga às 8 da manhã, às 9 da manhã. Então também colocar, porque realmente tem corpo diretivo que contrata síndico achando que é funcionário para ser o pau mandado também, muitas vezes. Isso. E o síndico não pode, a gente falou de nós, né? Eu não sou síndico profissional, mas eu faço essa formação. Os síndicos profissionais, eles vão delimitar o limite e o que vai ser esse síndico para frente. Se você aceitar ser um pau mandado e outros tantos aceitarem, a gente vai ter uma demanda, um número grande de pau mandados. Então, nós temos que colocar o limite que não somos funcionários, somos prestadores de serviços naquele condomínio. Sobre a reeleição,
A exigência para o síndico profissional com certeza é muito maior e deve ser do que um síndico voluntário. Então você está pagando, você tinha uma isenção ali de 700, 800 reais, por exemplo, para um voluntário que está fazendo para ajudar, e aí você traz um síndico que você vai pagar 3, 4 mil, um exemplo de um condomínio. Então, opa, se eu estou pagando, eu tenho que exigir mais. E aí tem duas coisas que faz o síndico não ser reeleito. A primeira é não prestar um bom serviço. Se é um síndico profissional, ele tem que trazer um serviço de qualidade, diferenciais, projetos, coisas novas, comodidade. É um síndico profissional. Se ele trouxer algo parecido com o voluntário, desculpa, volta o voluntário. Então, falta de trabalho eficaz. O trabalho não sendo bem feito, ele não é reeleito. E a segunda coisa, política. O síndico é um cargo político. Não tem jeito, ele é eletivo. Por ser eletivo, ele é político. Então tem que fazer política. Política não é algo negativo. Política é algo que a gente entende muito e pensa nos nossos políticos. Não, a política é a conversa, é trazer alguns moradores, é ver aquela oposição e tentar se relacionar com a oposição, porque como é um cargo político, não é só a sua capacidade que está levada em consideração, tem a sua empatia, tem o seu relacionamento. Então, eu falo que não são reeleitos muitos por conta realmente de um trabalho não tão bem feito e por falta de fazer um trabalho político também bem realizado. Não, você tocou num ponto importante. Acho que a política ela é representativa. E eu digo o seguinte, a gente estava conversando até fora do ar, o perfil do síndico ele evoluiu muito, né? A gente tinha aquele síndico que ele, na verdade, cuidava do condomínio porque dispunha de tempo. Sim. Aí depois você passou daquele rapaz que sabia de contabilidade, finanças e sabia fazer tudo. Agora já você não tem mais esse enquadramento. Agora é aquele que é o que entrega, é o realizador, né? E dentro dessas realizações, não adianta nada você realizar obras, realizar melhorias e não fazer a propaganda que você está entregando, porque nem sempre é perceptível, né? Aí o pessoal fala, mas quem está interessado desce na Assembleia. Tudo bem, quem está mais interessado desce na Assembleia. Realmente, embora alguns não consigam por conta da sua profissão e tempo. Mas você não é gestor, você não é representante apenas daqueles 10, 15, 20% que desce na Assembleia. Você representa 100% daquela coletividade. Então, tudo que você faz, além de comunicar em assembleia, você tem que comunicar para todas as pessoas. E aí fazer um plano de comunicação. E aí ter várias, quanto maior o número de canais de comunicação, mais fácil você atingir a totalidade. Não vai atingir a totalidade, mas o máximo possível de condôminos. WhatsApp, aplicativo, site, televisão no elevador, carta, tudo que tem para você conseguir a sua comunicação eficaz e chegar em todos os condôminos. Uma coisa que eu vejo muito síndico ter medo e uma coisa que eu agrego é grupo de WhatsApp. Eu tento criar o meu grupo, onde eu tenho a definição de quem fica, quem sai, crio regras, isso aí ajuda Mas você bastante. deixa a comunicação dos dois lados? Deixo. É um pouco arriscado. É um pouco arriscado. Eu tenho indicado que crie um grupo de WhatsApp, né, que só você possa comunicar. Porque você pode usar a lista de transmissão, uma coisa que eu fazia antes de criar mas você sabia grupo. que a lista de transmissão, até uma dica para todos, a lista de transmissão, a pessoa só recebe se ela tem seu número salvo. Não sabia disso. Vale a dica aí, pouca gente sabe. A segunda coisa é que o WhatsApp, eu acho que criar um grupo que só você possa comunicar, eu acho interessante. Se a pessoa quer retrucar, quer falar com você alguma coisa, ela te liga, ela te manda um WhatsApp. Você inibe que a pessoa vai lá e jogue no ventilador, entendeu? Sim, você corre esse risco. Corre esse risco, acontece com uma certa frequência, alguns problemas que não precisavam ser tratados da forma que são tratados, mas assim, é contornável. Agora cada um e é mais empático você fazer dessa forma. Sim. O risco é maior, mas também o benefício é maior. Agora, você fica 24 horas, né? Isso aí... Complicadíssimo. Bom, falando de formação, falando de informação, quero chamar agora o nosso amigo Odilei Rocha, que vai fazer a apresentação de uma dica de leitura. Todo mês ele vai vir aqui e passar uma dica de leitura. Então fica aí com a dica do ódio. Grande dica do livro de hoje. Os Inovadores, um livro de quase 600 páginas. Isso mesmo. O que me chamou a atenção nesse livro é como existiu gênios que a história não contou. Verdade, esse livro mostra o quanto várias mulheres se posicionaram como criadoras de muitas tecnologias, né, por trás das grandes celebridades, dos grandes gênios, tinham sempre mulheres matemáticas e até mesmo a grande Ada foi a primeira mulher que falou sobre tecnologia no mundo. Então, mostra o quanto que o mundo deixou de lado grandes inventores. A história conta de alguns apenas e aqui conta
todos eles que passaram pela ideia da tecnologia, os nossos inovadores dos últimos 2 séculos. E o que tem a ver isso com o mercado condominial? Na época da genialidade deles, eles não tinham internet, eles não tinham grandes jornais. O que eles faziam? Eles faziam jantares e reuniões e ali eles compartilhavam os seus conhecimentos. Trazendo para o dia de hoje, é isso que nós fazemos, nós síndicos, nós administradores de condomínio. Se nós queremos crescer, nós temos que compartilhar nosso conhecimento. Nós temos que estar em eventos, nós temos que realmente receber as informações e não deixar de lado buscar o conhecimento. Por quê? Tudo começou aqui com esses caras geniais que fizeram do mundo muito melhor para nós. E pode ter certeza, você compartilhando o teu conhecimento, você vai fazer um mundo melhor para você, para sua empresa e para o seu condomínio. Valeu, galera, um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Voltando agora, vamos falar um pouco do perfil do síndico. A gente já falou agora sobre o síndico realizador, né? Esse é o perfil mais atraente, porque o que eu vejo, o que está acontecendo muito, que eu estou recebendo muita demanda. Condomínios com, sei lá, 35, 40 anos, é uma coisa importante a gente ressaltar. A população de prédio, principalmente aqui em São Paulo, vamos falar de São Paulo que eu tenho mais contato, está ficando velha. Os prédios estão ficando velhos. E estão precisando de carinho. Estão doentes. Estão ficando doentes. Os idosos ficam mais doentes. E você pega isso e agrega a gestão não capacitada, então você tem um universo de coisa que você precisa atender, que vem demanda de prédios com problema de gestão, com problema de manutenção. E aí a gente está falando do síndico realizador. Problemas crônicos de manutenção. Muito. Né? Crônicos, assim... De obras grandes, questão de encanamento. A gente pode falar, você está falando de São Paulo, Higienópolis, por exemplo. Uma demanda muito grande, com prédios de 50 a 60 anos. E você vê a informação, pegando algumas informações. Às vezes existe uma situação onde há um laudo condenando qualquer estrutura que seja e a própria Assembleia acaba optando por não fazer a reforma. Se isso cai na mão de um síndico profissional, obviamente ele tenta ali desenhar a situação de uma forma diferente. Vamos lembrar do prédio que caiu, acho que foi em Fortaleza, se não falei a memória. Né? Pois é. E aí, o perfil? Qual é o perfil mais atraente para esse mercado de uma forma geral? É o perfil realizador? O síndico tem que ser um realizador, o profissional. Porque ele não está lá para fazer aquele trabalho burocrático apenas. Ele tem que fazer o burocrático também. Eu falo que muitas vezes, erradamente, o síndico foca apenas nas finanças e na parte jurídica. Então tem que ter dinheiro e não pode ter nenhum problema jurídico para o condomínio ou para ele. Isso tem que ser feito. Mas e o condomínio? E a comodidade? E a valorização do patrimônio? Então, ele tem que ser trabalhado. Então, se eu sou um profissional, a partir do momento que eu sou contratado por uma empresa, por exemplo, vamos dizer que eu te contrato para você trabalhar na Gabor RH, eu espero que você faça mudanças. Eu espero que você traga benefícios. Você vai ser o CEO da Gabor RH. Se eu te trazer para a Gabor RH e daqui a 6 meses continuar tudo igual, eu vou te agradecer e trazer outro. Sim. Então, o síndico profissional tem que oferecer mudanças positivas e trazer benefícios para o condomínio. Isso é um fato. Agora, você vê como as coisas estão interligadas. A gente falou da Assembleia, de quantidade de pessoas que participam da Assembleia. Inclusive, toda vez que eu faço uma Assembleia, a minha intenção, a minha preocupação é agregar o máximo possível de pessoas. Então, eu tento fazer assembleias rápidas, com pautas interessantes, para trazer pessoas para a participação. Comunicação, como a gente conversou. E aí a gente cai na questão do realizador. E a gente tem aquela questão do Código Civil, que é as questões das obras, que você tem um core específico para cada uma obra. Como lidar melhor com isso? Talvez não seja uma pergunta para você, né? É uma pergunta mais jurídica. Mas isso no dia a dia... Eu vou te responder de maneira administrativa. Tá. Primeiro, tem algumas pessoas arriscando, alguns síndicos, indo contra o Código Civil. Sim. Isso eu acho um absurdo. Eu acho um risco muito grande, tanto para o síndico quanto para o condomínio. Também acho. Não deve ser feito. A segunda é o que eu falei lá atrás, a política. Então, você tem política, relacionamento e comunicação. Você precisa aprovar uma obra com 2/3, por exemplo. Tá? Não adianta você chamar uma assembleia e achar que vai ter esses 2/3 para aprovação. Você tem que fazer um trabalho prévio, reuniões prévias, comunicações prévias, ir atrás de procurações, ir atrás dos líderes do condomínio. O condomínio grande sempre tem o líder do futebol, o líder do pôquer, o líder da piscina. Você vai fazendo um trabalho, uma pré-assembleia. Político, comunicação, e aí você verifica se você consegue fazer essa aprovação de 2/3, por exemplo. Não adianta você achar que vai chamar uma assembleia, mandar um comunicado, conscientizar as pessoas dessa forma. Tem que ser um trabalho tanto de comunicação quanto de olho no olho. Explicar
para um, para outro, está no condomínio, esse é o caminho para você conseguir os quórums e aí trabalhar também com procurações. Eu concordo com você plenamente. Essa questão é uma questão que a gente tem que atentar, né? Eu chamei ela propositalmente porque a gente está falando de muita realização e de repente quem está nos vendo fala, não, eu vou sair fazendo. Não é desse jeito, tem toda uma... Não, e muita gente fala, eu não consigo. Não consegue também por falta, óbvio. Nem tudo é culpa do síndico, mas muitas vezes é. E a gente fala, mas os meus condôminos, mas que trabalho que você fez? Eu passei o WhatsApp para todo mundo. Pois é. Não é um bom trabalho. Pois é. É olho no olho, passar um dia no condomínio, conversar com as pessoas, chamar algumas reuniões prévias. Esse trabalho tem que ser realizado. Eu queria entender um pouco o que você acha sobre o decisor da contratação do síndico profissional. A gente falou do perfil. Agora, quem escolhe esse perfil? A gente, por exemplo, a contratação do síndico profissional, cada vez mais eu vejo que eles criam uma comissão. Essa comissão vai, entrevista alguns síndicos, leva 3 para uma assembleia. Dessa assembleia, eu acho que é um pouco melhor fazer dessa forma do que simplesmente ir para uma assembleia com síndicos profissionais, que aí fica a concorrência de PowerPoint. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Vem um terceiro aí que eu ando vendo, inclusive já fui contratado assim, que se elege uma comissão que pode contratar o síndico, inclusive. Então, o que você acha que funciona melhor no mercado? Essa comissão, na verdade, ela não pode contratar o síndico, né? Ela pode levar o síndico para a assembleia para dizer que é esse o síndico que eles indicam e a assembleia precisa aprovar. Indicação. Eu acho que é o melhor formato. Também. Porque, geralmente, é esse, o formato mais padronizado é esse. Forma-se uma comissão, fazem entrevista com 10, selecionam 3, esses 3 vão para a Assembleia, e aí em 5 minutos, muitas vezes, eles apresentam a Assembleia, levanta lá e vota. Em 5 minutos, como vai avaliar se o cara é bom para ser síndico daquele condomínio? Às vezes em 1 hora você não consegue avaliar. Exato. Então é muito difícil você... O que eu acho o formato ideal? Uma Assembleia anterior elege essa comissão e dá a responsabilidade dessa comissão de trazer o síndico profissional. Essa comissão pode ser em assembleia ou não, determina qual vai ser o perfil desse síndico. Então, cada condomínio pode ser, por exemplo, um condomínio que está em obras, talvez o melhor formato seja um engenheiro, síndico engenheiro, pode ser. Não estou dizendo que é, mas um condomínio que está com muitos problemas jurídicos, talvez um advogado, quer dizer, tem perfis para cada momento, tem muitos condomínios com perfis diferentes. Então, você determina o perfil que você quer, e aí essa comissão faz todo o trabalho, e não com 5 minutos, 5 entrevistas, com indicações, com recomendações, com testes, com tudo que pode ser feito, e aí leva para a Assembleia já esse candidato, é o meu ponto de vista, falando, entrevistamos 10, cada um entrevistamos 1 hora, fizemos uma pré-seleção, depois 3, fizemos um trabalho de 2 meses, e está aqui o Alexandre que indicamos para ser o síndico, a comissão quer que seja ele o síndico profissional. E aí leva para votação, para aprovação como candidato único. Obviamente que dali pode alguém levantar a mão, querer se candidatar, alguém querer trazer um síndico de fora, mas tem outras maneiras de inibir isso. Eu acho que esse é o formato ideal no meu ponto de vista. Eu concordo com você, é o que funciona melhor, é o que poupa mais tempo, tanto dos dois lados, né? Às vezes você vê, eu participo de algumas pré-seleções que levam 2 meses. Sim. Então a pessoa faz entrevista com todo mundo, não sei o que, depois eu vou para uma assembleia. Isso, de verdade, coloca o condomínio em risco na decisão. Você vai ser eleito o que se apresenta melhor, o que tem o melhor sorriso, a melhor empatia. É verdade. O melhor PowerPoint. Eu costumo falar. Agora, síndico profissional, a gente conversou sobre perfil, conversou sobre mercado. Como que se credenciar a um síndico profissional? Tem uma pergunta, eu acho que a melhor pessoa do mercado para fazer é você, mas eu preciso que você nos diga como que a gente se capacita para ser um síndico profissional. Eu fui atrás de conhecimento, eu fui atrás de me aproximar de pessoas sérias, eu fui atrás de tentar entender o mercado da melhor forma possível. É difícil você ver um evento onde eu não estou. Sim. Mas eu queria entender o que você acha. Qual é o melhor caminho para você poder ter uma chancela que o síndico profissional ele é capacitado? Esse síndico aqui é um síndico que você pode confiar. Cursos de qualidade, tem que tomar um pouco de cuidado. Às vezes o pessoal fala, Ricardo, o seu curso que você oferece é muito caro, né? Eu tenho um curso que é 1 quilo de alimento. Tá bom, pode fazer, mas o que você vai aprender nesse curso? Quando você faz Quando você faz uma GV, uma IBMEC, é caro a faculdade. Agora você faz uma faculdade, não vou citar nomes, menos qualificada, às vezes você paga R$150 por mês. Então, e também não é nenhum absurdo o nosso custo, mas é um custo justo. Então você tem que procurar, óbvio, não é o único, você tem que procurar cursos de qualidade. Você ir atrás do que estão oferecendo de qualidade no mercado. Eventos de qualidade. Quem está oferecendo esse evento? Então vamos citar Síndico Net, por exemplo, que é muito conhecido nosso, o Júlio.
faz um evento de muita qualidade. A Gabor faz um evento de qualidade. O pessoal lá de Aracaju, do Nordeste, a FECONSE. Quer dizer, você tem eventos que você sabe que é de qualidade, você tem que ir atrás e pesquisar. Mas você, para também saber que os outros não são de qualidade, você também tem que estar presente. Sim. Então, mas tem que ter o discernimento de saber o que é bom e o que é ruim, entender. Tem muito material hoje, então você tem que pesquisar na internet. O nosso canal, Conde TV, é um caminho super interessante de ganho de conhecimento. Tem gente que fala que a Conde TV é a minha faculdade. É verdade, muita gente fala isso para mim, porque aprende muito, tem muitos especialistas falando, a gente convida muita gente, eu convido muito nos meus programas, você agora começou com um programa novo, a gente tem outros programas na casa, então é uma capacitação. E os cursos de qualidade, acho que o curso é o mais valioso, você está com um profissional de qualidade na sua frente, te ensinando e tirando dúvidas. E óbvio que eu vou fazer a minha bandeira do Síndico 5 Estrelas, que eu também acho um caminho para o futuro, ele é um presente, mas um futuro de uma chancela, uma prova que demonstra que você tem a capacidade e o conhecimento para a gestão. Tiveram síndicos capacitados que não passaram na prova, mas vai passar na próxima. O que mostra é que quem passou, ele está provando que ele tem o conhecimento. O que eu acredito é que vão entrar outras certificações no mercado, aí também tem que ter o discernimento do que é sério e do que não é sério, tá? E aí você vai, no futuro, ser exigido no mercado essas certificações. Não sei se daqui 6 meses, daqui 6 anos. Mas eu acredito, como lá atrás não exigia nada, hoje exige-se cursos. No primeiro momento, qualquer curso. Hoje, os cursos qualificados. E agora, para o futuro, eu acredito que essa chancela vai ser dada através de certificações qualificadas. Ricardo, obrigado mais uma vez. Vamos encerrar aqui essa sua excelente participação. É uma honra te ter aqui. A honra é minha. E vamos continuar trazendo o máximo possível de informação. Eu conto com você para ajudar sempre. Eu que agradeço. Queria, olhando para a câmera, dizer que o programa muito legal está aqui, no programa de estreia, que tenho certeza que o material e o conteúdo que o Alexandre vai trazer para vocês vai ser muito rico. Esse contato de síndico para síndico será muito agregador e interessante para a gestão de vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E para você fica aqui a informação que esse programa é um programa que vai trazer muitas pessoas que trabalham no mercado de condomínio, que já atuaram de repente com vocês que estão nos assistindo, mas com informações que podem se agregar a algumas pessoas que não tiveram essa experiência. Então, é realmente um programa pensado para você, síndico, com a experiência de quem já passou por algum processo de implantação ou algum processo de obra, para tentar viabilizar e trazer informação, como o Ricardo mesmo disse, tentar formar informação para vocês no dia a dia. Quem gostou aqui do nosso programa, deixa um like no canal, deixa o seu comentário aqui embaixo. Quem quiser fazer sugestões, inclusive, de tema, a gente vai passar uma quantidade de tema muito interessante, sempre acontecendo às segundas-feiras. E deixa a sua informação embaixo, tem um e-mail onde você pode passar lá a sua informação, passar a sua sugestão de tema. Quem quiser participar também pode se candidatar. Muito obrigado pela sua audiência.